Bem-vindos a mais um webinar do PHCFX, hoje dedicado ao tema da Next Wave, como já é habitual, e também sobre a comunicação de inventários de existências AAT e as alterações aos relatórios. O meu nome é Cláudio Marques e, em conjunto com a Cidália Martins, Boa tarde a todos. vamos apresentar-vos aproximadamente durante uma hora todas estas novidades. Temos também disponível no ecrã um mail para onde poderão enviar-nos alguma dificuldade que estejam a ter, algum comentário, alguma sugestão e também, para quem desejar, uma linha telefónica que teremos alguém para vos ajudar caso seja necessário. Vamos então dar início às novidades e, para quem não está ambientado o que é a NextWave, sempre que lançamos uma nova versão, existem um conjunto de novas funcionalidades que, a esse conjunto de novas funcionalidades, nós demos o nome de NextWave. Algumas das vezes temos realizado estes webinars depois da versão já ter sido lançada. Neste caso, estamos a dar-vos em primeira mão, antes mesmo da versão ter sido lançada, quais é que vão ser as principais novidades que nós reunimos aqui para vos apresentar no webinar. Existem muitas mais, mas que depois no MyPHCFX, no portal do cliente, poderão consultar todas as restantes. A primeira novidade é um aviso de número de licenças esgotadas. A aplicação na versão atual, quando excedíamos o número de licenças possíveis na aplicação, apenas ocultava do menu todas as restantes funcionalidades e o utilizador ficava sem perceber o que é que se tinha passado. Agora, na nova versão, ele já nos vai dar um aviso a explicar concretamente o que é que se passou. Depois, foi também melhorada a ligação ao ecrã de relatórios quando mandamos imprimir, caso fosse preciso ir corrigir algo num relatório ou na configuração do relatório, era preciso sair do ecrã e aceder à área propriamente dita. Agora, existe lá um pequeno botão que permite logo aceder diretamente a essa área. São pequeninas alterações, mas que por vezes ajudam o utilizador a simplificar os vários processos. Também, da mesma forma, a aplicação vai passar a memorizar o último layout de relatório utilizado. Quando nós temos, por exemplo, pré-definido determinado relatório e usamos várias vezes outro tipo de relatório, ele vai guardar qual é que foi o último layout de relatório utilizado para também nos sugerir e simplificar a nossa vida. Depois, o PHC Dashboard FX também foi bastante mexido e, para quem não conhece, o PHC Dashboard FX é, digamos que, tipo um add-on ao PHC FX que nos permite, de uma forma externa ao PHC FX, consultar análises com dados relativamente ao meu negócio. Também aqui, o que este responsive significa é que foi tudo redesenhado e alterado para... havia ali uma série de falhas quando em diversos tipos de equipamento e dispositivos diferentes a informação não era mostrada, nem sempre era mostrada da forma mais correta. E atualmente foi tudo desenhado e repensado para em qualquer dispositivo a informação ser mostrada da melhor forma possível. A navegação também foi bastante alterada. Depois, mais à frente, esta é uma das apresentações que nós temos para vos mostrar. Também, em termos de análises, no PHC Dashboard FX, só podíamos ver no geral, não era possível fazer nenhum filtro e atualmente, com esta nova versão, já é possível filtrar para analisar determinado registro. É útil, por exemplo, se eu quiser analisar uma comparação anual de vendas, atualmente só podia fazer sobretudo, posso agora filtrar e ver essa informação só por determinado cliente. Também vamos mais à frente mostrar esta nova funcionalidade. Depois, outra das novidades
é a integração do PHC CRM-FX e do Service com o serviço MailChimp. Para quem não conhece, este serviço MailChimp é um serviço na internet que nos permite criar newsletters. O que agora é possível com a nova versão é integrar esse serviço onde no MailChimp podemos criar, a partir de uma série de templates, criar vários tipos de envio de newsletters e depois, dentro do PHC CRM-FX, por exemplo, criar uma newsletter, utilizar esses templates, fazer o envio para os meus contactos do PHCFX, tudo interligado, e depois também tirar partido de todas as análises que o MailChimp disponibiliza e complementar ainda mais o potencial das newsletters do PHCFX. Também a imagem do que foi feito do dashboard, na procura rápida geral do PHCFX, nós só podemos atualmente procurar a nível de menus e de ecrãs. Atualmente também, na nova versão, vai ser possível fazer pesquisas a nível de registros, também clientes, stocks, documentos de faturação, por exemplo, vai ser possível fazer esse tipo de pesquisas. Também vamos ver mais à frente essa funcionalidade. Foi também disponibilizado a moeda base nos documentos e relatórios. É importante, por exemplo, quando se usa moedas estrangeiras, agora existe também um campo, tanto nos documentos como nos próprios relatórios, com a própria moeda base de origem daquele documento. Em termos dos monitores, também alterámos aí um pouco e a visualização da informação era apenas disponibilizada na vertical e agora o utilizador pode escolher se quer ver os registros na vertical ou também na horizontal. Por fim, a última funcionalidade que também vos vamos mostrar em demonstração é a introdução rápida de registros que permite aceder, por exemplo, neste caso, para já, a 4 ecrãs de clientes, contas, negócios e há outra área que não me estou a recordar qual é, depois já vamos espreitar, que nos permite ter um ecrã de introdução rápida de registros para que possamos lançar muito rapidamente um registro, por exemplo, de um cliente em que eu só preciso de saber ou só quero lançar com o nome e, por exemplo, o e-mail, e este ecrã permite-me fazer um lançamento muito rápido, posso ter logo pré-definido nos atalhos esse acesso e rapidamente podermos então fazer esse tipo de lançamentos. Vamos então agora passar para o PHCFX para vos mostrar aqui algumas destas novas funcionalidades. No PHCFX, vou aqui fazer o acesso. E vamos começar por ver o PHC Dashboard FX. Vamos aceder a sistema, mais informação e temos então aqui acesso a navegar para o PHC Dashboard FX. Aqui é para eu aceder diretamente a partir do PHC FX. Caso eu queira guardar o URL para, por exemplo, depois, mais logo em casa, aceder através de um tablet, de um smartphone, posso enviar por e-mail o URL e depois, no conforto, sem ter que aceder ao PHCFX, ter também acesso ao dashboard. Clicando nesta opção, vamos navegar diretamente para o PHC Dashboard FX e aqui vou passar por vos mostrar como é que foi feita as alterações em termos da adaptação aos diferentes equipamentos. Eu tenho aqui uma aplicação que me permite simular determinado link em diversos dispositivos. Vou aqui colocar o link do dashboard. Vamos pedir para executar e agora, se navegarmos para baixo, já posso ver o PHC Dashboard FX, por exemplo, num portátil, em diversos tipos de tablets e inclusive em smartphones.
mais para baixo, aqui está. E se repararmos, a própria organização do ecrã está diferente, ele vai se ajustando conforme o tipo de dispositivo que eu esteja a utilizar. É responsivo, portanto. Exatamente. Se eu clicar, também aqui a sessão teve aqui muito tempo à espera. Saiu, vamos fazer novamente o login. Eu já tinha preparado a sessão para não termos estas percas de tempo, mas foi ainda durante algum tempo. E tanto em qualquer dispositivo nós poderemos visualizar as diferentes formas dele funcionar. Vamos só aguardar um pouquinho. Esta adaptação é apenas neste ecrã inicial que estamos a visualizar ou depois a análise que nós corremos também é adaptada dependendo do dispositivo, Cláudio? Podes repetir que eu estava a olhar. Esta adaptação que estamos a ver, o responsive, é apenas para este ecrã inicial de análises globais ou também em depois todo, os conteúdos? em qualquer local que eu aceda para consultar, por exemplo, a comparação anual de vendas, ele vai reajustar de acordo com o tipo de dispositivo que estamos a utilizar. Eu posso então, antigamente havia aqui um botão para executar e agora está tudo situado no canto superior direito para eu pedir para executar, ir para o início, foi tudo redesenhado para conseguirmos, dentro do possível, este também não é um bom exemplo, dentro do possível poder tirar as minhas diversas análises. Vou pedir para avançar. E aqui está, ele ajusta a informação, posso pedir para vir para o início e por aí em diante, e ele reajusta conforme o tipo de dispositivo que estamos a utilizar. Outra das novidades é a possibilidade de fazer a tal análise ao registro. Se eu aqui digitar o nome de determinado cliente, automaticamente ele mostra-me uma lista identificada em que categorias é que este registro foi identificado. Eu posso selecioná-lo e ele vai estar a filtrar por aquele determinado registro e posso depois pedir as diversas análises já só a incidir em determinado registro. É uma novidade que nos permite obter informação não apenas de todo o negócio, mas também de determinado registro em específico. Vamos agora voltar ao PHCFX e vamos ver a integração com o serviço MailChimp. Existe agora nos utilitários, aqui a mesma coisa, tive muito tempo fora, eu poderia ter clicado nesta opção para ele voltar a entrar sozinho. E vou agora aceder aos utilitários e na zona do sistema tenho então aqui a configuração do serviço MailChimp. Eu vou clicar para remover e ao selecionar para aceder, ele vai-me pedir quais é que são os meus dados do MailChimp. Eu aqui já tinha criado uma conta, vamos fazer login e ele vai validar e vai dar a integração como concluída. Nós vamos aqui só fazer uma procura pelo MailChimp, vamos entrar no MailChimp e então o que o MailChimp permite fazer é poderemos criar uma conta gratuita que nos permite criar através de templates toda uma série de newsletters, sejam elas sobre os mais variadíssimos temas. Poderemos usar toda uma série de templates por eles disponibilizados e construir as newsletters de uma forma extremamente simples e prática para poder ligar depois ao PHCFX.
Para além da simplicidade que isto nos pode trazer, outra particularidade muito importante é que o MailChimp é exatamente o core deles, é a emissão de newsletters. E o que é que isso nos permite? Não termos situações, por exemplo, com o envio dos mails através do PHCFX que possam ser considerados como são enviados massivamente para muitos contactos, poderia entrar como se tratasse de junk mail, e com o MailChimp temos aqui alguma salvaguarda, que é exatamente a isto que eles se prestam, e temos aqui uma forma de contornar esse tipo de problemas das nossas newsletters poderem ser consideradas como spam. Depois de criada, que é extremamente fácil de criar, a newsletter no MailChimp, no PHCFX, o que é que temos que fazer? Aceder às newsletters do CRM, criar uma nova newsletter e, ao criá-la, posso então indicar que utilizo o MailChimp e automaticamente ele me vai listar quais é que são os templates que eu já tenho pré-definidos no MailChimp e associá-los à minha newsletter do CRM. Posso depois aceder então ao envio da newsletter. Também aqui toda a forma de envio foi refeita para ficar muito mais potente e fácil de utilizar. Eu vou escolher, por exemplo, aqui utilizadores, posso escolher todos, posso fazer filtros e passo a passo posso então escolher tudo o que eu vou utilizar para o envio da minha newsletter. Vou aqui indicar um determinado mail que é o meu para eu poder receber. Neste caso, chamo-me Sofia. Vamos avançar. Posso indicar aqui vários contactos de e-mail para além dos que tenho ali definidos nos contactos. Posso indicar aqui um nome para o envio da minha newsletter e posso prever no e-mail, posso prever aqui diretamente ou fazer o envio. Vou fazer o envio. É-me indicado que já foi enviado com sucesso. Vou aceder aqui ao mail. Neste caso não era este que eu estava à espera. Vamos só aguardar um pouco. E, neste caso, o e-mail foi enviado já a partir do serviço do MailChimp. Ele está a demorar um pouco a chegar. Este envio foi gerido através do PHC CRM-FX. Eu posso também aceder aqui para consultar o estado de envio desta newsletter. Eu, neste caso, enviei apenas para mim. Poderia ter sido enviado para muitos contactos. E ele aqui vai mostrar exatamente os diferentes envios. Estão aqui os vários testes que eu tenho feito. E aqui está. Posso ver se já foi enviado ou não, etc. Eu queria vos mostrar, mas não estou a recebê-la. Não sei se me está a escapar alguma coisa. E aqui está. Acabei de receber. Vou fazer o download da imagem. E aqui está a newsletter toda enviada com base no template que nós definimos no próprio MailChimp. Para além do visual agradável, há depois toda uma série de análises que o MailChimp disponibiliza, as pessoas que abriram a newsletter, o que consultaram, se apagaram sem ler, que nos permite complementar um pouco o próprio PHC CRM-FX com mais potencialidade em termos de análises. Voltando ao PHC-FX. Depois, outra das funcionalidades que vos apresentámos no início era os registros na procura rápida geral. Aqui, antigamente, apenas podíamos procurar dentro do menu. Se eu agora voltar a escrever o nome do meu cliente, já posso navegar diretamente para esse registro, consultar documentos com ele relacionados, independentemente de onde quer que eles estejam. É uma funcionalidade extremamente útil que nos permite fazer procuras rápidas em qualquer informação da nossa base de dados.
Depois, para terminar, vou-vos só mostrar aquela introdução rápida de registros, que se vai encontrar em opções, tem então os ecrãs de introdução rápida, poderemos fazer a introdução rápida de clientes, contas, negócios, e o que me estava a faltar há pouco era as pessoas. Vou aceder, por exemplo, à introdução rápida de clientes, poderemos colocar este ecrã na linha de atalhos rápidos, para depois podermos aceder rapidamente a todas elas. Vou clicar e aqui está, foi criado este ecrã de introdução rápida. Basta-me pôr o nome do cliente, preencher os campos que ele considera como obrigatórios e guardar, e rapidamente está criado o registro. Depois posso ir novamente ao fecheiro de clientes e complementar com a informação que eu desejar. Em termos de novidades da NextWave, estas eram as que tínhamos para vos mostrar. Eu vou voltar ao PowerPoint e quero-vos só relembrar que podem consultar mais novidades relativamente à NextWave, que vai sair no portal MyPHCFX. O acesso a ele poderá ser feito no mesmo local que acedi há pouco ao PHC Dashboard FX. Existe então em sistema mais informação o acesso ao MyPHCFX e ao entrarem dentro do portal têm do lado direito o acesso a todas as novidades, onde podem listar e verem cada uma delas com a descrição do que é que cada uma delas representa. Relativamente à NextWave, está concluído o que tínhamos para vos mostrar. Vou agora passar a palavra à Cidália para ela nos falar acerca da comunicação do inventário de existências à AT. Muito obrigado, Cláudio. E o que é isto, a comunicação do inventário de existências? Como grande parte de vós já saberá, com certeza, o Orçamento de Estado para 2015 prevê que passe a ser obrigatório para a generalidade das empresas a comunicação das suas existências à autoridade tributária relativamente àquilo que foram os valores no último dia do ano anterior. Quando eu digo valores, falo de quantidades em stock, digamos assim. Portanto, passa a ser obrigatório que todas as empresas que têm mercadorias em stock comuniquem esse stock reportando-se ao último dia do ano à autoridade tributária. Como é que essa comunicação deve ser efetuada? Através de comunicação eletrónica de dados, depositando ou fazendo upload do fecheiro gerado por uma aplicação ou introduzir os dados diretamente no fecheiro disponibilizado pela AT no portal e-fatura. Portanto, o portal que já conhecem para comunicação de documentos de faturação, comunicação de documentos de transporte, permite agora também a comunicação do inventário de existências à AT. Até quando é que essa comunicação tem que ser efetuada? Até ao dia 31 de janeiro do ano seguinte ao dos dados a comunicar. Como é que devemos fazer essa comunicação? A autoridade tributária disponibilizou não só a estrutura de dados para que os software houses tivessem a possibilidade de criar um fecheiro XML estruturado de acordo com as regras definidas pela AT para submissão de informação que é recolhida nas aplicações de gestão de estoques, e disponibilizou também uma estrutura num fecheiro CSV que os utilizadores que não têm nenhuma aplicação onde possam fazer essa recolha de forma automática podem editar esse fecheiro CSV, lançar diretamente nesse fecheiro os dados e submeter esse fecheiro à AT. No nosso caso, a nossa aplicação Business disponibiliza funcionalidades de controle e gestão de estoques e, como tal, disponibilizamos também em Business esta possibilidade de gerar o fecheiro de comunicação de inventário de existências ativas. Quem é que está dispensado de efetuar esta comunicação? Todos os sujeitos passivos cujo volume de negócios no exercício anterior não exceda os 100 mil euros. Portanto, se
está a iniciar um negócio. Se não está a iniciar um negócio, mas no ano 2014 não teve um volume de negócios superior a 100 mil euros, está dispensado de comunicar o inventário de existências AT, ainda que as tenha. Os sujeitos passivos que estão obrigados à comunicação porque o seu volume de negócios excede os 100 mil euros, ou é igual a 100 mil euros. Mas não têm inventário, devem comunicar esse facto à autoridade tributária através do portal das finanças até ao dia 25 de janeiro. Portanto, devem ir ao portal das finanças e dar indicação de que não têm inventário para submeter. Exemplo disto são as empresas que se dedicam exclusivamente à prestação de serviços. Independentemente do seu volume de negócios no ano 2014, não têm estoque. Outras são empresas que não se dedicam exclusivamente a serviços, mas que não fazem estoque na própria empresa. Portanto, vão comprando só à medida dos projetos que têm de saída de artigos. Portanto, existem diversas situações, dependendo do ramo de atividade, mas são estas as regras impostas pela autoridade tributária para estes casos. Vamos agora ver, o Cláudio vai ter a amabilidade de nos mostrar no FX como é que, dentro do business, conseguimos gerar não só o fecheiro de comunicação, mas configurar essa informação que é solicitada pela AT. Cláudio. Muito bem. No PHCFX vamos aceder ao fecheiro de artigos e serviços e na ficha do artigo existe agora um novo campo, ou vai existir, vão passar a ter, que é a categoria, que é exatamente um dos campos que são obrigatórios ter para a comunicação. O campo unidade já existia, é também preciso. Caso tenham já configurado este campo, ele passa para o fecheiro. Caso esteja vazio, o que a aplicação faz é colocar no fecheiro, para o caso de ser um serviço, não vai colocar nada porque não tem que pôr nada. No caso de ter existências, ele vai pôr por defeito unidade em todos. Aliás, se for um serviço, o campo unidade nem aparece, não é? Se colocares aí o clique a dizer que é um serviço, penso que o campo unidade Exato. é um dos campos ele nem que sequer ele fica inativo. Exato. A própria categoria também vai funcionar desta forma. Sempre que crie novos artigos, ele vai por defeito, se for um serviço, vai colocar. Vai assumir que é um serviço, não é? Não, nem sequer aparece o campo. Nem sequer aparece. Não aparece. Porquê? Porque, conforme eu indiquei, os serviços não têm estoque e, como tal, não são comunicados. Não sendo comunicados, não existe necessidade de estar a preencher essa informação. E como se trata de um campo novo, que vai estar não preenchido, a aplicação o que vai fazer é, para todos os campos de artigos, ele vai classificar como mercadorias. Caso deseje corrigir, porque há casos em que poderemos ter artigos. Sim, para além dos produtos acabados ou intermédios, matérias-primas subsidiárias e subprodutos, que são as classificações que a autoridade tributária dá. Eu penso que não existe aí mais nenhuma. Existem ainda os produtos e trabalhos em curso. Portanto, para além destas classificações que a autoridade tributária já criou para este campo, para podermos atribuir aos produtos, porque isto depende muito da área de atividade de cada empresa, e a PHC criou ainda uma outra categoria, a que chamamos outros. Porquê? Porque podemos ter artigos em estoque, mas que são consumíveis da própria empresa. Nesses casos, vamos pontualmente corrigir qual o tipo de categoria. Exato, e colocar como outros, porque esses artigos não serão comunicados, são para consumo interno, não são existências para vendas. Para fazer a comunicação, deveremos aceder, para criar o fecheiro da comunicação, a comunicação é no portal da AT. Acedendo a utilitários, transferência de entidades, temos então aqui a comunicação anual de inventários à AT. Deveremos indicar o ano a que diz respeito o fecheiro. Neste caso, terei também que indicar que é o último dia do ano referente ao fecheiro. Queria aqui chamar uma atenção, desculpa, Cláudia, estar a interromper.
Queria apenas aqui chamar uma atenção para este campo de data de fim de exercício. Porquê é que este campo está aqui? Porque existem empresas com o ano contabilístico que não corresponde, não termina no final do ano, não é? E então, para esses casos, no final do ano contabilístico, que não é 31/12 do ano civil, então deverá indicar aqui a data de fim do exercício, que é o exercício fiscal da empresa, a partir do último dia do exercício final da empresa é que deverá ser recolhido o inventário. Para além disso, poderemos também excluir armazéns através de vírgula ou ponto e vírgula, poderemos indicar os vários armazéns a excluir. Poderemos fazer uma previsão do fecheiro, poderei enviar por e-mail, indicar aqui para que mail é que eu quero enviar, poderei descarregá-lo e, neste caso, produzir o fecheiro. Vou então produzir. Neste momento não estás em modo de previsão, estás mesmo já a criar o fecheiro final. Aproveito este interregno para informar, para quem eventualmente não esteja tão por dentro desta matéria, que, ao contrário de outros fecheiros para os quais a AT criou aplicações offline de validação, para este caso, para o inventário, não foi criado nenhum validador offline. E, como tal, é no próprio ecrã de submissão que existe a possibilidade de validar o fecheiro. E aqui está, já tenho o mail enviado com o fecheiro XML, vou abrir e com todos os meus artigos. É exatamente este fecheiro que temos que submeter no portal da Autoridade Tributária. E relativamente ao inventário, estamos falados. Vamos agora voltar ao PowerPoint. E agora vamos passar então para a parte das alterações aos relatórios que vieram também derivado ao novo despacho 8632. É mais uma imposição legal, não é? Portanto, basicamente, este despacho, o que tínhamos a indicar é que este despacho 8632/2014 revoga o ofício 50.001 e reafirma, acrescenta e, no fundo, cria aqui uma reatualização de um conjunto de regras que têm que ser cumpridas pelos programas de faturação equiparados. Basicamente, a ideia é definir um conjunto de requisitos a observar pelos softwares de faturação, no sentido de controlar cada vez mais os processos de faturação das empresas. Este despacho já foi alvo de um webcast Aprender PHC, portanto, já fizemos um webcast específico só sobre este tema. A gravação está no MyPHCFX, caso queiram rever esse webinar, no MyPHCFX, se procurarem por despacho, vão encontrar a gravação desse webinar. Muito bem. E aquilo que temos aqui em linhas muito genéricas é a estrutura de organização dos requisitos dentro da publicação do próprio despacho. Portanto, temos regras ou requisitos relativamente às regras de criação dos documentos emitidos pelo programa de faturação, a assinatura dos documentos e ainda outros requisitos como regras à criação de utilizadores da própria aplicação, etc. Estes são conteúdos que já estão disponíveis na altura desse webinar, que tanto em filmes como em artigos disponíveis no MyPHCFX, que explicam exatamente cada uma destas alterações. Portanto, podem consultar. Alterações podem levantar algumas dúvidas que estão documentadas tanto em artigos como em filmes. Depois, queríamos focar aqui um ponto do despacho, que é o ponto 329, que nos indica que, relativamente às impressões dos documentos, só a Software House é que pode desenhar as impressões de documentos, no caso do FX, os relatórios de impressão de documentos,
Ou então tem que garantir que os relatórios que foram criados ou modificados pelos utilizadores estão de acordo com as regras impostas, não só no despacho, como também no código do IVA, que define uma série de regras à emissão de documentos de faturação. Para isso foram feitas várias alterações. O Cláudio vai falar dessas alterações. Vou então explicar. Uma delas foi exatamente quando vamos tentar imprimir, como há novas obrigatoriedades legais, vai-nos surgir este ecrã com um assistente para podermos corrigir ou alterar os relatórios que estamos a utilizar. Como a configuração dos relatórios é aberta ao utilizador, é muito variado o tipo de alterações que as pessoas fazem. Dessa forma, e para não parar por completo as pessoas, existem aqui várias opções que eu vou passar a mostrar na aplicação para perceberem melhor o que é que terão que decidir e o que é que terão que fazer. Eu vou passar então novamente para o PHCFX, vou aceder aqui a um documento de faturação qualquer e esta instalação que eu estou a utilizar já tem a versão que vocês vão também ter no futuro e ao fazer para imprimir, automaticamente a aplicação detecta que o relatório que eu ia utilizar não está de acordo com as regras do despacho 8632 e vai-nos dar este ecrã. O que é que nós teremos que fazer? Primeiro, poderei passar por cima de cada uma das opções com o rato e tenho uma descrição alargada o que é que cada opção significa. Depois, poderá haver a necessidade de imprimir rapidamente o seu relatório e então definimos que até 28 de fevereiro poderá continuar a utilizar os seus relatórios. A partir dessa data não vai poder utilizar e terá que optar pelas restantes opções e o que é que convém fazer é, com tempo, ir preparando os seus relatórios para depois não ser numa altura de urgência que se depare com esta limitação. Se eu clicar na opção 1, não acontece nada e passa diretamente para a impressão do relatório. É só um alerta que vamos ter que proceder até 28 de fevereiro a essas correções. A opção 2 é a opção que a PHC recomenda, isto porque é para passar a utilizar um relatório já validado pela PHC e que já não tem qualquer tipo de problemas. Todos os relatórios que nós aqui disponibilizamos já estão totalmente preparados com as obrigatoriedades do despacho e poderão rapidamente ver qual o relatório que mais se adequa ao que pretende, pode selecionar, pode fazer logo a previsão de como é que vai ser, está todo preparado para ir buscar os dados da empresa e poderá ser esta a solução mais segura, mais rápida e menos complexa de executar. Bastará depois guardar e fica associado o relatório pronto para trabalhar. No entanto, derivado de cada especificidade de cada cliente, poderão ter a necessidade de reaproveitar os vossos relatórios atuais. E aí existe a opção 3. Esta opção 3 indica que a aplicação vai tentar corrigir exatamente porque há diversos tipos de comportamentos que nós poderemos atualmente criar nos relatórios que depois a aplicação não vai conseguir corrigir e requer a intervenção do utilizador. Isso também está facilitado, eu vou entrar aqui para vermos, ele está-me a indicar que foram efetuadas alterações, ele já fez alterações, quer a nível de campos que estavam em sítios que não poderiam estar, as bandas dos relatórios ele refez, retirou e colocou bandas novas para estar tudo bem estruturado, incluiu campos novos de transporte que o despacho também obriga, a aplicação já conseguiu fazer tudo, mas não, quase tudo, mas não conseguiu fazer tudo. Temos que editar para o ajudar nessas correções.
Aqui poderá depender da prática de cada um. Poderá haver pessoas que não se adaptem a este tipo de funcionalidade. Por isso é que nós insistimos que a opção 2 é a opção por nós recomendada, porque já não terão que passar por todo este tipo de alterações. Eu vou, por exemplo, andar aqui para baixo e tenho do lado direito um assistente. Eu vou retirar aqui propositadamente um campo e ao retirá-lo do ecrã já estou a ver aqui que existem campos obrigatórios em falta, foi exatamente o total que eu acabei de retirar, e se repararmos, o campo estava no rodapé da página, a aplicação não o conseguiu colocar diretamente no sítio correto, que poderemos ver aqui na banda que o local correto será o rodapé do relatório. Vamos andar um pouquinho para cima e aqui está, é para esta zona que ele quer o campo total. Eu posso pegar no campo total e arrastá-lo diretamente para o sítio. Se repararem, ele já não está com a cruz a dizer que não consegue fazer. Se eu voltar a pôr no local onde ele estava anteriormente, ele não me deixa porque não é o sítio correto. Então era por isso que ele estava a vermelho, Cláudio? Exato. Estava a vermelho porque está num sítio errado. A aplicação, como não conseguiu fazê-lo sozinha, precisa que nós o façamos. E para fazer, por exemplo, esta passagem destes campos todos que estão aqui a vermelho do rodapé da página para dentro do rodapé do relatório, o que é que eu terei que fazer? Terei que primeiro encontrar espaço suficiente no rodapé do relatório para aqueles campos poderem encaixar todos. Já deixei aqui uma área agradável para eles poderem entrar e vou agora desenhar com o rato uma janela imaginária por cima de toda esta zona. Vou largar, ele demora um pouquinho porque são bastantes campos, e agora, como estão todos os campos selecionados, poderei fazer com o teclado do rato Ctrl X, que é o controle e corte do computador, faço Ctrl X e automaticamente ele vai guardar em memória todos esses campos. Como são bastantes, ele leva aqui algum tempo. Às vezes, e como nós temos a correr a sessão do Click Meeting em cima, também prejudica aqui um pouco a operação. Eu fiquei sem perceber se ele realmente fez o Ctrl X ou não. Vou repetir. Ele tinha feito, estava a demorar. Já guardou em memória e, se repararem, ele passou todos aqueles campos para o nosso assistente com os campos obrigatórios em falta. No entanto, eles estão guardados em memória, basta-me agora aceder ao local onde eu quero passar os campos e agora fazer, já posicionei na banda correta e agora vou fazer Ctrl V, que é o colar do que eu tinha em memória. E também aqui já vimos que vai demorar um pouquinho. O processo é idêntico ao que ele fez o Ctrl X. E aqui a ferramenta que utilizamos para reproduzir a partilha do desktop torna as coisas bastante lentas. Sim, na prática, no dia a dia, este processo não é lento desta forma. Estou a repetir para ver se ele se decide. Esta precisão está aí mesmo. Exato, já conseguiu. Eu agora posso, nesta setinha, ajustar todos os campos de uma única vez para onde eu desejar e depois voltar. Agora foi demais. Já está. Como está lento, demora um pouquinho. E como veem, temos a mesma o campo total que eu tinha apagado ainda em espera. Posso pegar nele
e agora sim arrastá-lo. Eu vou deixá-lo fora do sítio propositadamente, já para vos mostrar depois mais outra validação que a aplicação faz ao abrigo do despacho. Já não temos campos em falta, vamos então agora passar a outro passo, que é campos obrigatórios já estão, mas existem mais uma série de validações que a aplicação só faz quando vamos imprimir. Então, para isso, posso fazer a pré-visualização da impressão e logo aqui vou receber mais uma série de instruções que estão em falta. Já não se trata de campos obrigatórios, mas sim de localizações e campos que não estão corretamente colocados. Vamos ver, por exemplo, o campo obrigatório texto com o número da certificação falhou a validação porque não pode estar posicionado no limite inferior da banda. Vamos então ao limite inferior da banda e é exatamente este campo que temos aqui e se passarmos o rato por cima podemos ver que ele me diz que posso colocar no cabeçalho da página ou no rodapé da página. Posso então aqui fazer o Ctrl+X, ir para o cabeçalho da página, que era para onde ele me estava a indicar que ele deveria estar. E agora vou fazer Ctrl+V. Ele já está aqui. Posso então agora posicioná-lo para o local que eu desejar. Posso fazer novamente a pré-visualização. E aquele campo já desapareceu. Cá está o campo obrigatório tal. Falhou a validação porque está a interceptar uma ou mais imagens que têm contraste demasiado baixo. A própria AT obriga a que a gestão das cores responda às obrigatoriedades que eles pré-definiram. Basicamente, eles dizem que temos que garantir que os campos obrigatórios relativamente a documentos de faturação os campos são legíveis. Para garantir isso, é realmente necessário trabalhar com esta questão das cores. Porquê? Porque o contraste entre aquilo que definimos como cor de fundo e a cor da letra do campo que estamos a imprimir pode, de facto, pôr em causa essa impressão. Como eu tinha aqui em sobreposição, ele deu aquela mensagem. Vamos continuar, vamos fazer mais uma previsão e cá está o campo quantidade também está a interceptar a designação nas linhas. Vamos então aceder às linhas e basta clicar em cima da designação e podemos ver que ele está a sobrepor a quantidade. Vamos reduzir e está resolvido. Vamos fazer novamente a previsão e já só temos o mesmo tipo de situação, mas agora para o nome do cliente e para a morada. Vamos lá à procura dele no cabeçalho. Vamos tirar isto aqui que me estava a dificultar a visualização. Se eu fizer o clique em cima do nome do cliente, ele está ali um pouquinho de nada em cima da morada. É só ajustarmos e se eu agora fizer a previsão, já está, já conseguiu passar toda esta fase e já temos o relatório preparado. Isto, nós vamos ter também filmes a explicar como o fazer. De qualquer forma, tudo vai depender do tipo de alterações que cada cliente tenha nos seus relatórios. Pode ser muito mais complexo, podem haver campos que estejam fora das bandas que ele também controla, mas o tipo de apoio vai ser sempre este. É desta forma que deveremos proceder quando tiverem a atualização. Vamos agora voltar novamente para a apresentação. Aqui. Em termos da atualização, temos previsto as atualizações começarem a ser feitas a partir de 26 de janeiro. É quando vamos começar a atualizar. De qualquer forma, irá receber nos nossos contactos por e-mail toda essa informação para estar totalmente por dentro de como é que as coisas vão processar. Temos aqui algumas recomendações, exatamente o que já tínhamos falado, que recomendamos que utilizem os nossos relatórios internos como base, porque já estão totalmente ajustados às obrigatoriedades legais. Nós não podemos fazer as alterações diretas aos relatórios personalizados pelos clientes. O que podemos é, através daquele assistente, fazer maior parte da inclusão dos campos obrigatórios. Pode haver muita coisa
que vá ficar sobreposta ao que o cliente já tivesse pré-definido, daí é que há a necessidade toda daquele ajuste. No MyPHCFX encontra também artigos e filmes que explicam todas estas novidades e a opção de comunicação de inventário AT, como tem a ver com os estoques, está disponível no PHC Business FX. Da nossa parte, em termos de apresentação, é tudo. Vamos agora passar à parte das perguntas e respostas. Poderão colocar, eu estou a ativar, já está ativo o chat. No canto inferior esquerdo tem a opção de chat. Poderão escrever cada uma das vossas questões. Agradeço que coloquem uma questão de cada vez para nos ser mais fácil de gerir as respostas. Vamos só fazer aqui um pequeno compasso de espera para aguardar pelas vossas questões. Penso que esteja tudo preparadíssimo para... Já tenho aqui duas questões. Vou então responder à primeira pergunta. Quem tiver o PHCFX como comunica AT, aí tem que gerar o fecheiro. O Cláudio há pouco mostrou a criação do fecheiro. Pode ser gerado diretamente para uma diretoria da máquina ou pode ser enviado para uma conta de e-mail que indique. No exemplo que ele mostrou, foi enviado por e-mail. Portanto, é aquele fecheiro que deve entrar na página do e-fatura e na área de comunicação de inventário deve, no fundo, submeter esse fecheiro. Está no billing. Pois, no billing, no FX Billing, não existindo gestão de estoques dentro do PHCFX, tem que ser no próprio terá que utilizar aquele fecheiro CSV, e por isso é que eu disse que existiam dois tipos de fecheiros disponibilizados pela AT. Porquê? Porque para esses casos a AT disponibilizou um fecheiro CSV que já tem a estrutura de dados, portanto já tem os campos que têm que ser preenchidos, e basicamente o que o utilizador tem que fazer é lançar lá a informação dos seus artigos. Os campos são referência, designação, código barras, quantidade e unidade e categoria. Portanto, deve carregar esse fecheiro. Se não tiver código de barras associado aos artigos, deverá colocar no campo de código de barras a referência do artigo. Portanto, para colocar novamente a referência do artigo, criar o fecheiro CSV e submeter esse fecheiro. Outra pergunta, se o MailChimp é gratuita. Existe a possibilidade de utilizar uma conta gratuita, que foi exatamente a que eu utilizei. O que é que eles depois fazem? Conforme o tipo de exigências que a pessoa tenha, quer em nível de funcionalidades, quer a nível de análises, depois já poderá ter a subscrição paga. De qualquer forma, o que nós usamos foi a subscrição gratuita e é o que muita gente utiliza sem ter que pagar para ter o MailChimp. Outra questão, depois de escolhida a terceira opção no desenho de relatórios, é possível voltar a escolher a recomendada? Se eu for à terceira opção e não a concluir, andando para trás, eu volto para aquele ecrã para escolher os recomendados. E eu penso que nós estamos também a preparar a possibilidade, não tenho a certeza, terei que confirmar, mas penso que estamos a preparar a possibilidade de poder recorrer ao Wizard sempre que quisermos, mas não tenho bem a certeza, terei que confirmar. Pai, mas não é difícil, basta provocar um erro qualquer no relatório, quando tentar imprimi-lo novamente, ele vai mostrar novamente o assistente. Sim, e depois terá acesso aos por defeito, faz sentido.
Outra questão, se os relatórios recomendados ficam logo ativos, sim, ficam logo pré-definidos como para esse tipo de documento será esse o relatório que ele vai passar a utilizar. Outra questão, se os relatórios da opção 2 já configurados podem ser alterados. Exato, eles vão por defeito e a pessoa depois poderá duplicar e alterar a partir dos nossos base e com o tempo ajustar de acordo com as alterações. Portanto, basicamente, que os desejarem. nossos nunca podem ser alterados. Podem duplicar e trabalhar na alteração. Exato, como são internos, nós disponibilizamos e a pessoa, o utilizador, nunca tem hipótese de os alterar diretamente. Pode usar esse por defeito e depois duplicar e indicar que passa a usar o outro e continuar com a personalização. Outra questão, até o dia 31 sai a atualização para FX para poder gerar o fecheiro para comunicar à AT. Sim, nós estamos a preparar tudo para que as atualizações sejam feitas a partir do dia 26, tendo sempre o cuidado de ser feito no menor número de dias possível para que dia 31 estejam todos em condições de submeter o fecheiro, em último caso. Outra questão, qual a funcionalidade do campo de legenda apresentada na edição do relatório nos campos obrigatórios? Eu esqueci-me de explicar, quando eu passo uma variável, por exemplo, o total, ele só passa a variável. Se eu colocar legenda, ele vai também escrever por cima o texto a dizer o nome do campo. Se eu tivesse a passar a variável do nome do cliente, se eu clicar na legenda, ele vai pôr por cima da variável nome do cliente. É para ele adicionar o texto e ajudar. Outra questão, se nessa situação devemos fazer um documento backup desse relatório para não estragar. Poderá fazer. Para mim, o backup nunca é, nunca é má ideia. Tudo o que pudermos salvaguardar antes de começar a trabalhar, se preferir, poderá fazê-lo. Nada inviabiliza e é sempre mais uma garantia. Basicamente, pode duplicar o relatório antes de começar a alterar, não é? E, de momento, não temos mais questões. Temos mais uma questão. Quem utiliza a versão Business, mas tem o controle de stocks em Excel, é obrigado a enviar através do PHC ou pode submeter o fecheiro CSV? Não, pode submeter o fecheiro CSV. Não existe qualquer obrigatoriedade de as empresas que têm o software de faturação utilizarem um fecheiro com a estrutura do software de faturação. Não, pode submeter o fecheiro CSV sem qualquer problema. Bom, parece que não existem mais questões. Queremos agradecer o tempo que nos dispensaram. Espero que seja útil toda a informação que vos disponibilizamos e vamos também alimentar o portal MyPHCFX com mais informação. Qualquer dúvida que tenham, à partida lá encontrarão as respostas para essas questões. Vamos só aqui, desculpa, Cláudio, complementar com duas questões que nos fizeram chegar agora mesmo e que a primeira é a seguinte: o MailChimp só se usa na versão CRM? Eu penso que o service também permite utilizar, não sei se é essa a pergunta. Podes confirmar, sim, basicamente. Ainda tens aí a partilha do desktop, é que tu tinhas o service ativo. Exato, também tem as newsletters, também pode utilizar no service. São os dois agora módulos. Entra só aí na newsletter. Peço desculpa, mas estamos aqui a fazer uma, é igual, é o mesmo uma atualização. É o mesmo Utiliza exatamente o mesmo ecrã, portanto está disponível a utilização do MailChimp tanto com o CRM como com o service. Mais uma questão. Nos relatórios criados podemos alterar
adicionando os campos em falta obrigatórios? Sim, podem simplesmente entrar no desenho e colocando os campos obrigatórios em falta, desde que os coloquem nos locais onde eles são autorizados. E deve ir pela opção 3, porque ele faz toda uma série de validações e alterações próprias. Deverá ser esse o caminho a seguir. Mas sim, poderá adicionar os campos em falta obrigatórios. O assistente dá-nos logo toda essa ajuda, por isso, para quem tiver ambientado com o desenho dos relatórios, não é nada de complicado e é possível de ser feito. O Vasco diz ainda que tem o Business FX e se na prática penso que o que quer saber é se o MailChimp está disponível só para os produtos CRM e Service, que são os produtos que utilizam newsletters. Bom, e agora sim penso que podemos dar por concluído o período de perguntas e respostas. Da minha parte, resta-me agradecer a atenção e o envolvimento de todos. Penso que foi bastante útil até para ajudarmos aqui a esclarecer um conjunto de dúvidas que poderiam ter ficado no ar. Até um próximo Aprender PHC. Boa tarde, obrigado, até à próxima.